Amém, irmãos. Vamos orar ao nosso bendito Pai. Pai Santo, no nome de Jesus Cristo, nós apresentamos, Senhor, aqui essas crianças, pais, suas filhas e filhos, que a alma deles, Senhor, o espírito, o coração e a mente, seja guardado tão somente para o Senhor, todos os momentos de suas vidas. Use suas filhas, Pai, a professora, nesta noite, para a glória do Teu nome, que elas aprendam pelo Teu Espírito Santo a Tua palavra. Guarde, Senhor, elas, Senhor, tudo que nela há, no corpo dela, alma, mente, espírito e coração. Guarde, preserve-o para Te adorar em todo o tempo. Nós lhe pedimos a Sua bênção, no nome bendito de Jesus Cristo. E Pai Santo, tome tuas santas mãos, o anjo desta igreja, Teu servo, pastor João, use o Espírito de Deus, Espírito de toda sabedoria, conhecimento e entendimento, use para a glória do Teu nome. E Pai bendito, se entrou alguém nesta noite aqui, sem Deus, sem Pai, sem Cristo e sem salvação, o liberte, o transforme, Espírito Santo de vida, salve-o para a glória do Teu nome, Pai. Enche esse lugar da Tua glória, de alegria, do Teu poder, da Tua graça, da Tua presença, da Tua paz. Use grandemente o Teu Filho, engrandeça o Teu bendito nome, por meio da Tua palavra, na vida dele. Nós o pedimos e o abençoamos, no nome bendito de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, pastor. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus. Amém. Eu estava ali louvando a Deus pela vida dos nossos irmãos ali, o casal que a irmã Auricélia tinha já conversado conosco para trazê-los, né? E eu estive lá semana atrasada, não foi? Eu fui lá, eu, irmã Auricélia e Fernando. Fernando não pôde vir, Fernando está doente, está gripado, mas a esposa dele está ali, irmã Kalina. Cadê Kalina? Está lá atrás, olha aí. E aí, eles ficaram de vir, conhecer a igreja e tal, e hoje estão aí, eu estou feliz por ver vocês, que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus. Amém? Assim como todos, Gabriel também aqui, que está conosco. Gabriel, faz quanto tempo que saiu daqui, Gabriel? Quantos anos aproximadamente? 5 anos, ó, tá vendo? E aí foi morar em João Pessoa e voltou para morar em Cabedelo e está aí conosco novamente. Seja bem-vindo também, Gabriel. Hoje ele é pastor, né? Ele está, na época de congregar na igreja do seu tio, seu avô. Seu avô, né, Gabriel? Então que Deus também lhe abençoe, em nome de Jesus, Gabriel. Seja bem-vindo. Amém? Vamos ficar de pé e abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 19, irmãos. Mateus 19, a partir do verso 16. Amém? Mateus 19, a partir do versículo 16. Se você estiver próximo de alguém que não tem Bíblia, compartilhe aí, por favor, a sua Bíblia com ele, para poder... Se bem que vai colocar aqui, nem precisa, perdão. Vai estar, você acompanha pela leitura, mas se tiver com sua Bíblia, acompanhe a sua Bíblia, tá certo? Eu vou ler aqui, do 16, Mateus 19, do 16 ao 22. Na verdade, eu quero me deter mesmo no primeiro versículo, mas eu vou ler esses versículos todos aí. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e a sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. Tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me.
Quando o rapaz ouviu isto, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Amém? Que Deus abençoe essa palavra em nossos corações. Vamos repetir o verso 16, o primeiro versículo lido. Um homem veio a Jesus da seguinte pergunta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Amém, amado? Pode sentar. Hoje nós estamos celebrando, comemorando, né, o dia 7 de setembro. E no dia 7 de setembro de 1822, o Brasil se tornou independente de Portugal, né, o qual ele estava como colônia naquele período. Então, nesse dia, o Brasil se liberta de Portugal e começa a viver como um país livre, independente. No dia 3 de dezembro de 2007, essa igreja também se tornou independente da primeira igreja batista. Nós somos filhos da primeira igreja batista do centro. No dia 3 de dezembro de 2007, nós nos tornamos independentes também deles. Apesar de ter aquela comunhão com a primeira igreja batista, mas nós não mais dependemos de qualquer obrigatoriedade com a primeira igreja batista. Nós não recebemos mais ordens, por exemplo, do pastor Edinaldo. Nós hoje somos igreja independente, temos pastores, temos uma liderança independente, então nós nos tornamos independentes. Quando a pessoa, irmãos, aceita Jesus, ele também se torna independente do pecado, independente de Satanás. Ele é livre das garras do diabo. Amém, amado? Eu não sei se você sabe a data da sua conversão, mas eu sei a data da minha conversão. No dia 19 de abril de 1997, por volta das 21h15, eu estava entregando a minha vida para Jesus. E naquele dia eu fui liberto das garras de Satanás e do pecado. Você se lembra da sua data de libertação do pecado? É importante que a gente saiba essa data, porque essa é uma data marcante. Desde o dia 19 de abril de 1997, desde o dia 3 de dezembro de 2007, desde o dia 7 de setembro de 1822, nunca mais o Brasil foi o mesmo, nunca mais a CIB foi a mesma, e nunca mais eu fui o mesmo. Porque eu me tornei independente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o dia da independência, irmãos, é um dia para ser celebrado, um dia para ser comemorado. Hoje em dia, falando do dia 7 de setembro, que é comemorado hoje, o dia da independência do Brasil, se tornou uma versão muito politizada, né? Tudo é política agora, e os de direita, os de esquerda, e aquela coisa tão bela, tão maravilhosa, perdeu a beleza. Perdeu a beleza. Perdeu o esplendor que tinha. Às vezes eu fico em casa assistindo, estava até ontem eu assisti, hoje também assisti algumas coisas, dos desfiles passados, dos anos anteriores, e eu gosto muito de ver quando passa a polícia, o exército, né? As Forças Armadas, a Força Nacional, enfim, irmãos, eu acho muito maravilhoso quando passa uma banda tocando, as pessoas desfilando, aquilo é muito lindo, mas hoje em dia você chega no desfile daquele, muitas vezes você se arrepende até de ter ido, melhor ter ficado em casa. Então, irmãos, o dia que você aceita Jesus é o dia da sua independência. Amém? Eu creio que todos que estão aqui já sejam crentes, não é verdade? Tem alguém que não é crente aqui que está nos visitando? Levanta a mão se tiver alguém que não é crente. Todos são. Então, todos nós estamos independentes, pelo menos pelo fato de nos confessarmos cristãos, crentes em Jesus Cristo. Mas uma coisa que é importante dizer, a independência veio muitas vezes com um preço muito alto, né? No nosso caso, como cristãos, veio com o preço do sangue de Jesus, que foi vertido por nós, foi derramado por nós.
Ele pagou um preço de morte na cruz. Ele foi humilhado, ele foi massacrado, ele sofreu, ele padeceu, irmãos, mas ele não se arrependeu do que fez. Depois que a independência é conquistada, depois de salvo, nós precisamos, irmãos, nos esforçar para viver uma vida digna de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Não basta apenas, dia 19 de abril de 1997, eu ter levantado a minha mão e confessar Jesus como meu Salvador. Mas se as minhas obras diárias, irmãos, se as minhas ações, se as minhas atitudes não revelarem isto, no dia a dia, mostra que eu tenho deixado a desejar como homem ou mulher de Deus. E preciso ter cuidado para que eu não possa ser chamado e ser cobrado pela minha falta, porque pecado, ele mata o homem, irmãos. Amém? Louvado seja Deus. A questão da salvação é central, irmãos, para a fé cristã. Se você é salvo, você é um crente em Jesus Cristo. Através da morte de Cristo na cruz, do alto preço que ele pagou, nós tivemos o direito de serem chamados, o que, irmãos? Filhos de Deus. Amém? Através da morte de Jesus, nós podemos ser chamados, e a nossa conversão, e nós temos entendido essa morte e o sacrifício de Jesus, e temos o aceito como nosso único Senhor e Salvador pessoal, nós temos o direito de ser chamado filho de Deus, porque ele pagou o preço. O preço da salvação, irmãos, é o preço da renúncia. É o preço de abster-se das contaminações deste mundo cruel, pecaminoso, esse mundo perverso, esse mundo onde cada vez mais as pessoas têm se afastado de Deus, cada vez mais as pessoas têm tido prazer nas coisas abomináveis diante de Deus. E nós devemos ter muito cuidado, porque para que nós possamos sustentar a nossa vida cristã, nossa fé, nós devemos nos esforçar, lutar, batalhar, renunciar, ler a palavra, adorar a Deus, cultuar a Deus, ser presentes nos cultos, é o que nós devemos fazer no nosso dia a dia. O caminho para a salvação envolve algumas questões, irmãos. Primeiro, que envolve reconhecer que é pecador. Amém? Eu preciso reconhecer. Você precisa reconhecer se ainda não fez essa decisão, ou mesmo se já fez, mas que por acaso estiver negligenciando as coisas de Deus, precisa reconhecer, porque isso é pecado. A negligência é pecado, irmãos. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é reconhecer que somos pecadores. A segunda é nos arrepender. Amém? Precisamos nos arrepender das coisas que nós temos deixado de fazer, das coisas que nós não temos feito, irmãos. Precisamos nos arrepender daquilo que Deus nos chamou para fazer, que nós não estamos fazendo. Eu preciso me arrepender e pedir a Deus misericórdia. Terceiro lugar, irmãos, nós precisamos, primeiro, reconhecer os nossos pecados. Segundo, nos arrepender deles. E, em terceiro lugar, crer em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Amém? E viver para a glória dele. Crer em Jesus Cristo e viver para a glória dele, porque até me arrependi, reconheci que eu sou pecador, me arrependi, me converti. Agora eu preciso viver uma nova vida. Lá em 2 Coríntios 5,17 diz que quem está em Cristo, vamos ler comigo? Nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, na minha vida e na sua vida, tudo se fez novo através da presença de Jesus em nossas vidas. E essa novidade de vida, ela vai alcançar toda a nossa família. Ela vai se expandir para todos os que nos rodeiam, irmãos. Todos que nos rodeiam, nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos. A bênção de Deus vai alcançar esse que eu acabei de citar, através de você e de mim.
É através de nós que a obra do Senhor, ela se expande. Bendito seja o nome do Senhor. No ato da salvação, irmão, se inicia uma nova vida. Uma vida agora transformada pelo poder de Deus. A Bíblia diz, aquele que pecava, não peque mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Irmãos, aquele que fazia coisas erradas, não faça mais. Aleluia. Viva a nova vida que Cristo lhe concedeu. Porque quando nós vivemos essa vida que Cristo nos concedeu, nós estamos agradando a Ele. E Ele é o único que é digno de ser louvado. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus disse que Ele é como uma pessoa que está batendo a porta. Vocês irmãos, lembra aí, bota aí no data show, por favor, Apocalipse 3, 20. Ele é como uma pessoa que está batendo na porta, querendo entrar. Aí a pessoa que está ouvindo a porta sendo batida, você abre ou não, não é verdade? Então vamos ler o texto aí comigo, todo mundo? Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, ele entra. Amém, irmãos? Tem casos que Deus muitas vezes entra na vida de alguém, mas depois nós o enxortamos para fora, botamos ele para fora com a nossa vã maneira de viver, irmãos. Pela falta de um bom testemunho, pela falta de compromisso, pela falta de transparência na vida do crente, pelas ações, pelas atitudes, nós colocamos o Senhor para fora. Então, irmão, nós devemos sim preparar esse lugar que é o nosso coração, que é a nossa vida, para que Deus jamais possa sentir o Senhor, possa jamais sentir desejo de sair, mas que Ele continue habitando ali, em nome de Jesus Cristo, amado. Reconhecer ser um pecador e arrepender-se, para que a salvação seja alcançada, irmãos. E o tema é exatamente o que devo fazer para herdar a salvação, mesmo sendo crente. Nós precisamos tomar atitudes diárias que testifiquem que realmente nós somos crentes. Então, para que essa salvação aconteça, é necessário reconhecer a condição de pecador. Todos os seres humanos, por natureza, estão separados de Deus por causa do pecado. O que faz separação entre o homem e Deus é o quê? É o pecado, irmãos. O pecado nos afasta de Deus. Eu acabei de dizer, se eu sou crente, Jesus faz habitação na minha vida, eu peco, Jesus sai. Porque o Senhor não habita em uma casa contaminada. Ele não consente que haja pecado onde Ele está presente. Então, meu irmão, nós precisamos verdadeiramente viver essa vida longe de pecado. Porque senão nós nos separamos de Deus. Sem esse reconhecimento, a necessidade de salvação perde sentido. Olha o que diz Romanos 3, 23. Você pode ir botando aí na tela, tá certo? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele não diz que alguns pecaram, todos pecaram. É a questão da salvação do Senhor, né? Vem aí algumas questões da salvação. Mas assim, a humanidade precisa da graça de Deus. Carece da graça de Deus. Necessita da graça de Deus. E o que é graça, irmãos? O que é graça? Graça é algo que Deus nos dá, é um favor que Deus faz a nós, que nós sequer merecemos, mas por Ele ser misericordioso, Ele nos concede. A graça de Deus é isso, é nos dar algo que nós sequer merecemos receber da parte dEle. Mas Deus é bom, louvado seja Deus, e Ele nos concede a sua graça. 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Está vendo? Se eu disser
para qualquer um aqui, que eu não tenho pecado, eu estou mentindo para você, irmãos. Isso não é verdade, porque nós somos pecadores. Agora, eu não vivo na prática do pecado, e eu creio que você não vive na prática do pecado. No verso 9 diz, se confessares os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Amém? Se confessar, ele é fiel e justo para perdoar. Irmãos, Deus não quer que nenhum de nós venhamos a se perder. Ele, muito antes disso, ele quer que todos venhamos a ser salvos. Por isso, ele, quando há arrependimento, irmãos, ele nos concede o perdão. Coloca aí, por favor, Provérbios 28, verso 13. Provérbios 28, 13. Olha lá, irmãos, vamos ler comigo? Quem oculta seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona, recebe. Irmãos, o que tem de gente frequentadora de igreja, crentes, que vive ocultando pecados. Eu não estou dizendo que ninguém aqui não peca, tá? Eu creio que nós cometemos deslizes nas nossas vidas, mas nós devemos confessar. Quem oculta seus pecados não prospera. Porém, irmãos, quem os confessa e deixa e abandona, recebe misericórdia. Tem outra versão que diz, quem esconde os seus pecados jamais prosperará, mas quem os confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém, amados? Então, é muito importante ter essa intimidade com Deus. Sabe, Deus é Pai. Amém? Deus é Pai. Se você cometeu algum deslize, está envolvido com algo que desagrada a Deus, dobre o seu joelho. Diga, Deus, me perdoe. Eu fiz isso, isso e isso. Eu estou fazendo isso, isso e aquilo. Eu te peço perdão. E peço que eu me fortaleça para que eu jamais venha praticar esse pecado novamente. E Deus vai te perdoar, irmãos, e você vai alcançar misericórdia. Amém? Vai alcançar misericórdia, porque Deus é assim. O arrependimento, irmãos, é uma mudança de mente e de coração em relação ao pecado. Já ouviu falar a palavra metanoia, né? Eu já vi alguns irmãos falarem isso aqui, a gente já falou também em algumas oportunidades. Metanoia é uma palavra do grego que significa mudança de mente. É mudar a sua mente, é mudar o seu coração, é mudar a sua vida. É isso que Deus faz. Quando Deus entra na vida de alguém, nós acabamos de citar aqui, 2 Coríntios 5, 17, quem está em Cristo é nova criatura. Você, meu irmão, minha irmã, você é uma nova criatura, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Ande em novidade de vida, irmão. Não se contamine com esse mundo. Não se contamine com esse mundo é mau, é cruel e quer a sua destruição. Não é apenas sentir remorso, irmãos, mas uma verdadeira transformação que leva a pessoa a abandonar o pecado e voltar-se para Deus. Judas teve um remorso, não se arrependeu do erro que ele fez, de entregar Jesus, de fazer as bobagens que ele fez. Ele apenas teve um remorso, então ele não foi salvo. Muito pelo contrário. Agora, quando há realmente arrependimento verdadeiro, aí haverá uma transformação. E essa transformação leva a pessoa a abandonar o pecado e a viver em novidade de vida. Então, quem verdadeiramente nasceu de novo, irmão, jamais sentirá prazer no pecado. Amém, amado? Louvado seja Deus. Atos 3,19. Atos 3,19. Portanto, arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Amém? Portanto, arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, sejam anulados, sejam desfeitos. Se houver arrependimento, haverá o quê, irmão? Remissão de
pecados. Não é isso, pastor Paulo? É isso, pastor Carlos? Se houver arrependimento, haverá remissão de pecado. Remissão de pecado é os pecados serem retirados, cancelados. Louvado seja Deus. Lucas 13, verso 3. Não eram, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente o quê? Perecereis, sofrereis. Se não se arrepender dos erros, irmãos, e a história da igreja está aí para ser contada, tanto na Bíblia, quanto nos arautos aí do Senhor, nos homens, historiadores, você vai sempre que a igreja ocultou os seus erros, seus pecados, ela sofreu. Mas quando se arrependeu e buscou o Senhor, Deus lhe deu vitória. Isso não mudou. Então, nós precisamos viver uma vida de arrependimento. Quando houver um erro, uma falta, uma falha, nos arrependamos e pedimos perdão a Deus. Deus nos considerar essa graça em nome de Jesus. O primeiro passo na salvação, meus irmãos e amigos, nós temos também um público que está nos assistindo pela internet. Então, o primeiro passo para a salvação é reconhecer que você tem falhas. Se reconheça que você tem falhas. Se sentir incomodado com isso e viver de outro jeito. Então, eu preciso primeiro o quê? Reconhecer que eu tenho falhas na minha vida. Isso precisa me incomodar e essa inquietação no meu coração vai me impulsionar a querer viver de outra maneira, de outro jeito. E sabe o que é que isso se chama, irmãos? Arrependimento. Amém? Arrependimento. Quando nós queremos mudar aquela maneira que nós estamos vivendo. O arrependimento significa mudar de direção ou mudar o pensamento. Deus nos ajuda a chegar ao verdadeiro arrependimento. Coloque aí, por favor, 2 Timóteo 2:25. 2 Timóteo 2:25. Vamos ler comigo, irmãos. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para o reconhecerem plenamente a verdade. Amém? Vou repetir aqui. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Coloca outro versículo, 26. Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles do laço do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Amém, irmãos? Então, quando nós nos arrependemos, se houver arrependimento na vida da pessoa, esse verso 26 não vai acontecer. Né? Ou se houver arrependimento, ele vai acontecer essa primeira parte aí, que vai vir a sensatez, livrando-se dos laços do diabo. O laço do diabo só virá se não houver arrependimento. É isso que eu quis dizer. Uma pergunta para você, meu irmão, já somos nós todos crentes. Você tem convicção, você tem certeza da sua salvação? Se você morrer hoje, você tem certeza que você vai para o céu? Ou você tem dúvida? Se você tiver dúvida, é porque você ainda talvez não tenha conhecimento do plano de Deus para a sua vida completo. Ou talvez seja porque você precisa melhorar algo. E isso é perfeitamente possível em Cristo, amém? Através do arrependimento. Mas a palavra de Deus, ela nos garante que nós temos a certeza de que quando nós temos Cristo como o Senhor das nossas vidas, nós iremos para o céu, irmão. Eu vou ler só um versículo aqui que eu nem trouxe para verdade para compartilhar com os irmãos. Eu vou ler um versículo aqui. Coloca aí João 3:36. José. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, contra Jesus,
não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A primeira parte vai ser, quem crê no Filho, em Jesus Cristo, tem a vida eterna. Amém? Crer está acompanhado de algumas outras atitudes, além de apenas crer, né? Que é viver em conformidade com aquilo que Cristo nos determinou. Amém, irmãos? É viver segundo a vontade do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. As consequências do pecado ou da desobediência. As consequências principais do pecado são o quê? A morte e a separação da pessoa de Jesus Cristo. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Olha só. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Fala salário, tem outra passagem que fala pagamento, mas tem outra palavrinha. Não é o fruto do menino, é outro, mas me fugiu aqui agora. A recompensa do pecado é a morte, irmãos. É a destruição. Da mesma forma que a recompensa da obediência é a vida eterna. Então, olha só o que diz o texto. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se nós fizermos a coisa certa, nós temos direito à vida. Louvado seja Deus. Oh, glória a Jesus. Essas duas consequências, morte e separação, causam muito sofrimento na vida do pecador. O pecado também traz outras consequências secundárias. Cada pessoa sofre as consequências do seu próprio pecado. Algumas consequências, irmãos, que eu estou trazendo aqui para compartilhar com você. Primeira consequência, a culpa. Tem pessoas, irmãos, que ela não consegue viver bem, já sendo crente. Olha, irmãos, que tem de pessoas que são crentes, que precisam ser curadas da alma, você não faz ideia. Está crente, mas dentro está doente, da alma. Saiba disso, se você não sabe ainda. Então, é extremamente importante. E tem pessoas que se sentem culpadas por algo que cometeu, ou que nem cometeu, mas se acha culpado daquilo, e ela não consegue se perdoar. E ela não desfruta, consequentemente, das benesses de Deus para a vida dela. Ela sempre está ali acuada, ela está sempre ali amedrontada, ela está sempre se sentindo indigna, porque ela tem a culpa massacrando a sua mente e seu coração de noite. Então a culpa corrói a vida, irmão, sem oferecer uma solução. A pessoa se condena, mas não sabe como mudar de vida. Infelizmente, existe muito isso ainda, irmãos. Pessoas que precisam ser curadas da alma, são as doenças do século, né? A depressão, né? Muitas doenças que têm acontecido, têm magoado as pessoas, levado a pessoa para viver uma vida de tristeza, de dor e de sofrimento por conta de se sentir culpado. A segunda consequência é a falta de sensibilidade. É o contrário da culpa. A pessoa perde noção de certo e de errado, e continua pecando sem entender as consequências. Ela perdeu a sensibilidade. E isso aqui está errado, meu Deus. Deus está falando e ela não está mais nem ouvindo. Perdeu a sensibilidade. Aquilo que, uma vez um irmão disse para mim, pastor, não estou mais nem conseguindo chorar na igreja. Se bem que a igreja não é lugar de chorar, mas às vezes você está aquele clima tão maravilhoso, a presença de Deus está tão tremendo, o poder do Espírito Santo agindo. Às vezes no louvor, numa mensagem, numa pregação, no testemunho que é dado, o Espírito de Deus vai ali e você sente aquele conforto no seu coração, na sua alma, e as lágrimas começam a descer, irmãos. Aí tem pessoa que começa a glorificar a Deus, fala em línguas, começa a exaltar o nome do Senhor, começa a dar glória a Deus, irmãos. E isso está faltando para muitas pessoas, porque perderam a sensibilidade. Muitas vezes está na igreja, mas o coração está longe.
Muitas vezes o pregador demora mais um pouquinho na pregação, e aí você está querendo cobrar dele para acabar, você está querendo ir para casa, ou querendo sair para passear. Irmãos, o melhor lugar de se estar é na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Terceira consequência do pecado na vida de um ser humano é a humilhação. O pecado leva à desgraça dos arrogantes e dos orgulhosos. O pecado destrói uma vida, corrói uma pessoa, mata, escraviza, cega. O pecado cega as pessoas. Você perde completamente a noção. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, como pode um ser humano ter a capacidade, irmãos, de pegar, matar o outro e cortar, penicar todinho e botar no saco e jogar fora como se fosse um lixo. Então perceba a que ponto o mundo chegou por se distanciar de Deus. Então perdeu toda a noção. Por último, o que eu quero trazer aqui, talvez se fosse outro pregador que tivesse trazido até mais do que isso, é o castigo da lei. Alguns pecados são crimes e podem levar a vários tipos de castigo aplicado pela justiça humana. Não é? Cometeu algum ato de desobediência à lei humana, e aqui está a lei de Deus, se cometeu algum ato que desobedeceu às leis humanas, irmãos, as pessoas podem ser condenadas desde um serviço de limpar uma praça, ou trabalhar numa escola. Na escola da minha irmã tem um rapaz que está pagando uma pena lá, ficando lá de zelador, limpando aquelas coisas lá, acho que é isso. Até uma prisão perpétua, ou até a morte, né? Sentença de morte. Nos Estados Unidos tem muito isso. Né? Dependendo do tipo de delito que você cometer, você pode ter uma pena menor ou maior na lei humana. Mas a Bíblia, irmãos, Deus, no caso, abomina o pecado. Toda alma que pecar, essa morrerá. É assim. O pecado, ele mata, ele destrói. As coisas erradas que fazemos machucam a nós próprios, irmãos, e as pessoas que estão ao nosso redor. Pode perceber. Alguém, muitas vezes, tem irmãos e irmãs que tem alguém na sua família que não é crente, você convive com ela aquele dia ali, é uma pessoa que vive fazendo as coisas erradas desse mundo aí, aquilo lhe perturba, aquilo machuca aquela pessoa e machuca quem está ao redor, machuca pais, machuca irmãos, machuca esposa, machuca filhos. Não é assim? Sim ou não, pessoal? Não é assim? Machuca. O pecado, ele faz isso. A Bíblia diz, irmãos, que nossos erros, os nossos pecados, trazem morte e condenação eterna. É preciso para mudar isso, porque existe uma esperança, amém, amados? Amém, irmãos? Existe uma esperança para mudar isso. É preciso acreditar em Deus. Jesus, ele é a esperança desse mundo. A Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. O homem pecou, errou, desobedeceu, saiu da presença de Deus. O Deus Todo-Poderoso enviou o seu Filho para nos salvar. Amém? Então, a Bíblia diz que você foi criado de maneira especial por Deus. Se você se sente culpado por alguma coisa, se você não se sente digno de alguma coisa, se você não se sente bonito, se você não se sente isso, Deus te criou de maneira muito especial, porque você é precioso, preciosa para Ele. Bendito seja Deus. Você é precioso para o Senhor, irmão. Ele lhe ama e não quer ver você sofrer. Coloca aqui, por favor, Ezequiel 18:32. Ezequiel 18:32. Ezequiel 18:32.
Porque, vamos ler comigo, irmãos? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Em outra versão vai dizer assim, porque não tenho prazer na morte do ímpio, na morte de pessoas que morrem sem Deus, estão sentenciadas a viver eternamente no inferno. Deus não tem prazer nenhum, porque todos nós somos criaturas de Deus. Deus não fez ninguém para ir para o inferno. Deus fez todos para ir para o céu. Mas o pecado tira o homem da presença de Deus. Mas o texto diz, eu não tenho nenhum tipo de prazer na morte de quem faz as coisas erradas. Portanto, se convertam e vivam. Amém, irmãos? Tem alguma coisa para consertar na sua vida? Conserte enquanto você pode. E viva. Resolva essa questão e viva. Busque cada vez mais viver na presença do Senhor. Quando você obedece, você descobre uma maneira melhor de viver, irmão. Sabia disso? Não é verdade? Ezequiel 33, verso 11. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos de vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Por que você não morrer nessa condição? Arrependam-se e viva, ó casa de Israel, ó povo de Deus. Por último, irmãos, creia em Jesus Cristo como o único Salvador e Senhor de sua vida. Crer em Jesus Cristo é essencial para a salvação, amém? Crer em Jesus Cristo é essencial para a salvação, não tem outra maneira, pois Ele é o único que tem poder de salvar. Ele morreu pelos pecados dos salvos e ressuscitou dos mortos para lhes dar a vida eterna. Aleluia. A salvação não pode ser obtida por boas obras. Aí o apóstolo Paulo vai falar isso lá em Efésios 2, 9, né? Coloca, por favor, José. Efésios 2, é 8 e 9, é 9 só. É isso aí, é 8 mesmo. Deixa eu 8, isso. Porque pela graça, irmão, lembra o que é graça? Favor imerecido. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Aí agora, não vem de obras, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É pela graça, é pelo poder, é pelo amor, é pela misericórdia de Deus que nós temos direito à salvação, irmão. Não existe outro meio, não existe outra forma, não existe outra. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, se não tiver Jesus no teu coração, você está condenado à morte eterna. Bendito seja o nome do Senhor. A salvação não pode ser obtida, repetido, irmãos, por obras, mas é um dom gratuito de Deus, recebido pela fé. Quando você crê, você recebe a salvação como recompensa da sua fé em Jesus Cristo. Aleluia. O batismo, irmãos, não é necessário para a salvação, mas é um ato de obediência a Deus. Amém? É uma confissão pública da fé que demonstra a aceitação pessoal de Cristo como o único Senhor e Salvador. Irmãos, olha só. Às vezes eu fico olhando assim, alguns irmãos se convertem, aí fica vivendo a sua vida, vindo para a igreja, vindo para cá, vindo para a igreja, vindo para cá. Depois que se converte, o segundo passo, imediatamente ao primeiro, é se batizar, irmãos. Amém? Pastor, o batismo salva? Não salva. Mas o batismo, irmãos, é essencial. É um ato de obediência a Deus. É uma confissão pública de fé que demonstra a aceitação pessoal de Cristo como o único Senhor e Salvador. Então não perde tempo, irmãos. Não perde tempo.
Participe dos cultos da igreja. Os cultos são os cultos especiais, eu digo, irmão. Não é nem o do domingo à noite, é o da quarta noite de oração e de doutrina. E a escola bíblica no domingo pela manhã. Você precisa estar aqui. Não só os novos convertidos, mas também precisa muito mais. Porque se você não buscar Deus agora, enquanto você é novo na fé, nunca você vai buscar. Depois de se batizar, depois de for aceito como membro da igreja, vai fazer como muito feito hoje. Assume o compromisso de vir ser um frequentador da escola bíblica. Depois que se batiza, desaparece da igreja, da EBD. Venham para a EBD, meus irmãos. A EBD é uma escola de onde o crente cresce, onde o crente amadurece, onde o crente aprende. Não é isso, pastor Paulo? As aulas são maravilhosas, livros maravilhosos, lições que nós temos aqui. Domingo tem classe para adulto, tem classe para jovem, tem classe para adolescente, tem classe para criança, tem classe para junior, tem classe para todos. Mas muitos preferem ficar em casa. Quando quer se batizar, pastor, eu vou estar aí presente, você frequentador assíduo da EBD, depois fica em casa, irmãos. Misericórdia, você não está mentindo para mim, não. Está mentindo para Deus. Quero ler mais 3 versículos, a gente concluir aqui. Mais 2 versículos, perdão. 3 de 2 textos, 3 versículos, na verdade. João 3,16, que é bem conhecido, né? A gente pode até recitá-lo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira inexplicável. Quando diz amou o mundo, Ele amou eu e você, de maneira inexplicável. Antes de nós o amarmos, o amá-lo, Ele nos amou. Amém? Ele nos amou primeiro e deu seu Filho unigênito, para quem nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o outro versículo é Romanos 10, verso 9 e 10. Nós estamos falando que devo fazer para herdar a vida eterna. A Bíblia diz: se com a sua boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Então, além de crer, eu preciso externar isso, eu preciso confessar isso. As pessoas precisam saber disso. Hoje em dia eu ouço muito pouco falar sobre aqueles cristãos, crentes, agentes secretos. Não queria falar muito mais nisso. Era aquele irmão que tem umas bíblias pequenininhas do Novo Testamento, estava no bolso, ia para a igreja, ninguém sabia nem que ele era crente, nem nada. Os vizinhos não sabiam que ele era crente, não sabiam de nada dele. Só via que ele saía de casa e voltava um pouquinho mais tarde. Mas, irmãos, as pessoas precisam saber que você nasceu de novo. As pessoas precisam ver em você a pessoa de Jesus Cristo na tua vida. As pessoas precisam saber que você hoje é um novo homem, que você é uma nova mulher. Amém? As pessoas precisam ver na tua vida as mudanças que o Senhor está gerando em você. Portanto, externe isso. Você crê com o coração, mas com a boca você confessa que Jesus Cristo é o Senhor. E para concluir, queridos irmãos, a salvação é um dom maravilhoso que Deus oferece a todos. Como eu perguntei aqui, ninguém aqui não é descrente, todo mundo já é crente. Mas aprenda as lições que foram ensinadas hoje, de que precisamos nos arrepender de muitas coisas que nós somos chamados para fazer e temos negligenciado, para que Deus realmente não pese a mão sobre a sua vida, nem sobre a sua casa. Segundo, para ser salvo, precisamos reconhecer o nosso pecado, nos arrepender, colocar nossa fé em Jesus Cristo e experimentar a transformação gerada pelo Espírito Santo. Amém? E por último, que possamos buscar a salvação com todo o nosso coração, irmãos, vivendo uma vida de arrependimento, fé e submissão a Deus. Então, irmãos, no dia a dia, nós devemos viver
essa vida nova em Cristo, buscando a intimidade, o relacionamento profundo com Deus, a mudança de vida, nos abster das coisas, das contaminações do mundo, nos afastar daquilo que condena e nos aproximar cada vez mais de Deus, e especialmente nos colocando à disposição de Deus para cumprir o seu chamado para as nossas vidas. Amém? Que Deus possa nos abençoar, amados irmãos, e que o Espírito Santo do Senhor possa te fortalecer a cada dia, em nome de Jesus Cristo. Você que está em casa, se você que está assistindo pelas redes sociais, e você ainda não fez a sua decisão ao lado de Cristo, ou você até talvez já tenha feito a sua decisão, mas está afastado, hoje é dia de reconciliação. Hoje é dia de nascer de novo, hoje é dia da sua independência, hoje é dia de voltar para a presença do Senhor. Hoje é dia de você nascer de novo. Amém? Então, se você está assistindo aí, agora, ou até mesmo depois, você possa entregar a sua vida para Cristo. Se você estiver assistindo aí, sinaliza aí no grupo que você está assistindo, na rede que você está assistindo, que você quer entregar a sua vida para Jesus, ou que você quer se reconciliar com o Senhor, e nós iremos orar por você no final dessa programação. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. Vamos cantar um hino aqui, para a gente poder finalizar, adorando a Deus nessa noite especial. Enquanto a irmã Ana Cláudia vai estar orando, irmãos, aliás, louvando a Deus através de um hino, você possa ir refletindo na sua vida. Amém? Tem um hino também que fala assim: como está a sua vida? Como está a sua vida? Como vai a sua vida? Como estão seus sentimentos? Como Deus pode ajudar você? Então, como vai a sua vida? Como estão os seus sentimentos? Como estás? Como Deus pode te ajudar? Pense sobre isso enquanto a irmã Ana Cláudia adora a Deus em nome de Jesus. Não, pode ser outro. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser podado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Você pode declarar mais uma vez: renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Declara mais alto: porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração
muito mais, Senhor, de ti. Amém, meus irmãos. Eu gostaria que permanecesse de pé. Só quem estiver precisando de um renovo de Deus. Quem não estiver pode sentar. Mas se você está precisando de um renovo de Deus na sua vida, permaneça de pé que eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Novamente. Porque tudo que há dentro. Diga isso para Deus, meu irmão. Aleluia. Necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Diga para Deus. Necessita mais de ti. Amém, irmãos? Fale com Deus nesse momento. Diga a Deus: eu necessito do Senhor. Eu necessito de uma intervenção do Senhor na minha vida, na minha alma, Deus. Me socorra, Pai. Tira-me, Senhor, da zona de conforto. O inimigo, Deus, quer me manter parado. O inimigo quer me entristecer, me desanimar. Mas eu quero,